Na época tinha o movimento punk, e o punk na verdade não se conversava muito com os metal, entendeu? Mas tinha uns punk que conversavam, e eu tinha um problema com um punk, entendeu? Que ele era o mais radical, e ele, por ser o mais radical, ele não gostava de mim, que eu era o mais radical do metal, entre aspas, na época. E aí saía as porradas, né? Então, existia essa galera chamada, um movimento chamado hardcore, e na relação deles era tipo como os pobres e os ricos, né? Era uma relação conflituosa, porque eles eram os playboys, eles tinham dinheiro para poder ter um tênis de marca, enquanto que o punk não tinha que usar um conga. Então existia essa luta, né? Essa coisa besta que nós herdamos do país que a gente vivia, né? Cheio de problemas políticos e tal. Mas na verdade, todos eles eram adolescentes que queriam curtir, então não tinha uma treta assim. Existia, para mim, forma mais de brincadeira. Eram brincadeiras frugais, sabe? Uma coisa meio um pouco violenta, mas não a ponto de machucar. De brigas gigantescas, né? Mas isso chegava nos interiores, não só em Rio Preto, como em outras cidades, com certeza, devia... Né? A convivência entre os punks e os metal era um pouco tensa e engraçada ao mesmo tempo, porque os punks, eles sempre invadiam o espaço e intimavam o cara, o metal, para saber se o cara sabia o que ele estava ouvindo ou não. Quer dizer, ele tinha que saber, tinha que ter uma coisa, um antes dele estar chegando ali, como ele chegou ali. Esse tipo de gente eles deixavam passar. Aquelas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo ali, que eram falsas, que estavam ali só de camiseta, eles arrancavam a camiseta, o coturno e levavam embora. Então os punks viviam lá na Andaló, de vez em quando subiam para o centro da cidade, no lugar onde os metals se reuniam, que esse local se chamava Roda, né? Que era o calçadão, era uma fonte. Letras, né? As letras dos punk eram as coisas, só crítica e deploração e reclamação, protesto. O metal era um som só, e cada um tinha um propósito, o Idols de propósito, o Black Sabbath tinha um, mas não era protesto só. Os punk eu acho que eram umas coisas mais protesto.